Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso treinamento. Estou muito empolgado aqui com vocês porque eu gosto de ensinar sobre o processo de implantação, tá super legal. Pessoal, nós já vimos sobre várias etapas já conceituais de kickoff, e agora nós vamos para a parte de parametrização. Só que pessoal, antes de chegar na parte de parametrização, eu quero fazer uma videoaula especial dedicada a esse momento aqui, ó. Esse momento que não tem nome. Esse círculo vermelho aqui entre o kickoff e a parametrização aqui com vocês, tá? Porque isso precisa de atenção. Se não precisasse, eu não ia perder tempo gastando energia aqui com vocês para falar desse momento. Lembra que a gente conversou nas últimas videoaulas que o cliente ele vem bagunçado, às vezes é um baque para ele ver tudo de informação, as pendências que nós pedimos e tal? Exatamente. Então, nós fizemos aquele diagnóstico com o cliente e nós solicitamos algumas informações para ele, né, que a gente viu ali. São as despesas e receitas recorrentes, as contas bancárias, né, para eu criar os usuários secundários. Se o cliente emite nota, eu preciso do certificado digital, justamente para conseguir emitir a nota dentro do sistema. E basicamente é isso que eu preciso do cliente, por assim dizer. Mas só essa informação, pensa, ele tem que levantar as despesas fixas, caso ele não tenha, as receitas fixas, caso ele não tenha, assim, certinho, o certificado digital, que ele tem que pedir com contabilidade, e o pior de tudo, o acesso do banco, que é o que mais onera o BPO financeiro. Exatamente por isso que eu dediquei essa videoaula só para falar sobre pendências. Porque, pessoal, nós temos que ter um plano de ação claro com clientes. Nós temos que começar a ler os nossos clientes. Porque quando nós fazemos essa reunião de kickoff, que nós organizamos ali prazos e ações, é lindo, é maravilhoso, todo mundo sai em êxtase da reunião e tal. Mas e o D0? O que vai acontecer depois? Vai começar? Não vai? Porque eu dependo das informações. Como é que tu vai lançar no sistema se você não sabe as despesas fixas do seu cliente? Então aí, tu tem que entender. Tá, como que é meu cliente? Ele é um cara leigo? O que eu quero dizer com cara leigos, tá? Ele já tem algum controle? Não tem? Eu vou dar um exemplo. Nós temos aqui duas borracharias. Não tem nada. Os caras não têm nada. Nós temos que trabalhar com o que nós temos. E isso, pessoal, não é ruim. Isso é bom, porque se não existisse esse tipo de empreendedor, não existia IBPO. Não existia franqueados IBPO. Isso é bom, entendem? Porém, você tem que ler o seu cliente e entender. Ele vai conseguir trazer aquilo que eu solicitei? Se não é aquilo que eu falei, nós temos que organizar com o carro andando. Nós iniciamos a nossa viagem do jeito que estamos e a gente abastece daqui 20 minutos. E nós vamos comprando as coisas daqui 20 minutos. Entendem? Então, aprendam a ler o cliente de vocês. É um cara leigo? Será que ele vai conseguir trazer? Será que não? E cobrar, tá? Então a gente sai daquela reunião ali com essas informações e o principal que eu já deixo de dica aqui, dentro da própria reunião de kickoff. Esse é um ponto importante que tu pode trazer como ensinamento para cá, tá? Que é o seguinte: fez a reunião ali, você mesmo pode já solicitar para o cliente realizar as informações junto contigo dentro da reunião. Tu já pode pedir para ele, pô, cara, tu não tem as despesas fixas? Ah, eu não tenho, Diego. Então vamos fazer junto aqui. Vai me falando que tu sabe, que dia que tu paga o aluguel, a energia, o valor de cada situação. E o que tu não lembrar, tu me manda depois. E se não tiver mais nada de fato, a gente arruma depois. Porque tu já mata ali, entendeu? Eu prefiro assim. Eu recomendo que vocês façam assim. Porque aí não tem aquela questão de vou lá, vou ter que criar e tal. A menos que seja uma operação mais complexa, seja um dono mais com consciência. Por isso que eu tô falando que existem coisas que não cabem numa folha de papel. Existem momentos, situações que só o feeling para te lidar. E é isso que eu já tô adiantando para vocês. Olhem o perfil de cliente. É alguém leigo? É uma empresa mais séria, que às vezes já tá aparecendo mais dois diretores, o cara tem uma equipe e tal. Porque aí tu sabe que não tem problema, eles vão fazer. Agora, é uma empresa menor, o dono é meio leigo, vai onerar. Vai onerar. Então, tudo que vocês conseguirem fazer dentro da reunião, façam dentro da reunião. Pô, preciso criar acesso em banco. Tá bom. Compartilha a tela aí, eu vou te orientando. Ó, entra lá, vai lá, vai lá. Faz isso dentro da reunião de kickoff, tá? Existem casos e casos, é o que eu tô falando. Pô, às vezes o banco da caixa, só indo lá no gerente para liberar. Existem casos e casos.
Mas se tu conseguir fazer na hora, melhor. Diego, fiz de tudo, não consegui. Aí, pessoal, todos os dias, de manhã e de tarde, tem que cobrar o cliente. E aquela coisa, cobra no grupo uma vez, cobra no particular, fala, fulano, tá faltando acesso lá do banco, fulano, vamos começar? Manda para mim. Ô, Diego, hoje eu mando. Fulano, tá faltando as despesas fixas e tal. Mas enfim, o ponto que eu quero trazer na videoaula de hoje é o seguinte: cobrança. Cobrem o seu cliente todos os dias, de manhã e de tarde, porque a gente precisa desses dados para começar. Agora eu vou trazer o ouro para vocês, tá? Porque é assim que você consegue fazer também com algumas empresas para começar. Diego, o meu cliente não criou acesso do banco. Tu não vai começar por conta disso? Tu vai começar. Como, Diego? Teu cliente vai ter que te mandar o extrato. O único ponto desses itens que eu vou falar agora para você, de como tu pode começar a tua operação sem todas as informações, é justamente o cliente estar ciente. O teu cliente tem que entender. O teu cliente tem que saber o porquê que ele tem que fazer isso. Tu tem que direcionar, tu tem que ter clareza. Porque da mesma forma que eu dediquei um tempo da minha vida para vir aqui explicar para vocês, franqueados, como funciona o processo de implantação para vocês terem clareza, o teu cliente precisa ter clareza do porquê que ele precisa fazer uma ação. Senão, por que ele vai fazer uma ação? Qual que é a importância? Qual que é o significado disso? Senão ele não vai fazer. Sabe? Então, peguem esse contexto para aplicar na prática. Deixem ele sabendo. Então, ó, acesso de banco que nós pedimos. Pô, Diego, ele conseguiu de 2 bancos, só de um não. Então, pede o extrato para ele semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. Resolveu? Até liberar. Entende que aí você faz isso como uma medida preventiva não, desculpa. Uma medida para você iniciar. E depois que tu iniciou, aí tu tem as pendências, aí tu vai cobrando todos os dias. E aí, fulano, que dia que tu vai lá na agência arrumar meu acesso? Entende? Você não precisa ter tudo para começar. Você começa com o que tu tem. E aí tu vai organizando a casa aos poucos. Porque quando tu começar a organizar, o empreendedor ele vai falar: "Cara, putz, agora minha vida tá mais fácil". Entendeu? Eu vou dar esse mesmo exemplo das borracharias. Eles começaram com o que tinha. Porque, igual eu te falei, o cara é leigo, o cara não tem tudo e tá tudo bem, entendeu, gente? Hoje ele mandou um áudio no grupo, super animado. E a gente não tá ainda desempenhando metade do que eu posso desempenhar, porque eu não tenho muita coisa. Mas com o que dá, ele tá feliz, porque ele tá vendo que eu estou organizando a casa aos poucos. E porque o franqueado dele deixou ele ciente, que é um processo, que eu preciso dele e tal. Então o que tu tem que fazer é deixar o teu cliente ciente. Ó, fulano, preciso que tu me mande o extrato por conta disso, disso, disso. E aos poucos a gente amadurece no dia a dia. Isso para acesso de banco. Agora, para lançamento de despesas. Se o teu cliente não te mandar, tu não tem como adivinhar. Mas o que tu pode fazer para ajudar? Tu pode pedir para ele o extrato dos últimos 90 dias, coloca numa IA e pede para a IA ver os lançamentos que se repetem, os pagamentos que se repetem, para você pegar aquilo como definitivo. Então, imagina só, pagamento de aluguel geralmente vai estar no nome fulano empreendimentos. É aluguel. Tu sabe disso, olhando o nome e olhando o extrato. E a IA faz isso por você. Então, tu tem essa primeira medida. E aí tu pode pegar essas informações e pedir pro teu cliente validar se aquilo tá certo. Primeira medida. A segunda medida é tu começar sem isso. Mas, Diego, que absurdo tu tá falando. Tu começa sem isso. Tu pega, tu vai ter que ter pelo menos o acesso do banco ou o extrato que ele te mande. E aí o que tu faz? Tu fala assim, fulano, tu não conseguiu me mandar o contas a pagar ali para eu lançar, eu não tenho previsão de nada, só tô com teu acesso, nem isso eu tô. Então, o que nós podemos ir fazendo pra gente organizar na casa juntos, fulano? Nós iniciamos, aonde eu pego o teu extrato, coloco no sistema, então vai aparecer para mim todas as movimentações bancárias. Eu vou precisar que você vá identificando para mim, e aos poucos que eu for vendo no extrato, ó, tu pagou aluguel esse dia, eu valido com você se realmente é dia 15, é dia 20, é dia 25, e deixo na previsão. E aí você, cliente, a partir de hoje, tu vai me mandando os pagamentos que você for fazendo, os comprovantes, para eu lançar no sistema, e aos poucos a gente vai organizando a casa junto. Teve vários clientes que a gente já fez isso. Entendeu, pessoal? Então, esse é o cenário mais comum que tu vai encontrar. Porque as empresas no Brasil são desorganizadas. E é para isso que a gente existe, para organizar a casa do cara. Então a gente consegue começar dessa forma e aos poucos a gente vai organizando a casa junto com o cliente. Qual que é o maior dos problemas?
É o cliente não estar ciente. É o cliente não ter direcionamento. É o cliente não ter prazo. Da mesma forma como eu tenho certeza que você, franqueado, às vezes fica agoniado porque não sabe o prazo de alguma coisa, de alguma situação, o teu cliente também fica. Então, o teu papel é te dar esse direcionamento, é dar essa clareza de aonde nós estamos, para onde nós vamos. E como nós vamos até lá. O que ele precisa fazer. Por isso que eu achei super importante eu parar o meu tempo para te dar essa aula aqui sobre processos entre o kickoff e a parametrização. Sabe? Porque às vezes tu não vai ter tudo, mas com o que tu tem, tu consegue iniciar o dia a dia do teu cliente. E aí faz total sentido. Então, se o teu cliente não te mandar o contas a pagar, não tem problema, irmão. Vamos para cima junto. Tô contigo nessa. Meu trabalho aqui é organizar a tua casa. E aí estabelece como vai ser feito o dia a dia. Então, aí é exatamente isso que tu pode fazer. Pega o extrato dele, coloca lá. Aí vai aparecer 10 movimentações do dia 15. Tu não tem bola de cristal para saber. Pergunta para ele, ó, fulano, tem essas 10 movimentações aqui, o que que é? Ah, isso daqui foi aluguel, isso daqui foi pagamento de um freelance, isso daqui foi um salário. Opa, fulano, o aluguel ele se repete, né? Todo dia 15, então. Tá certo? O valor tá certo? Tá certo. Aí tu já lança recorrente. Tu já lança para todos os meses. Opa, tu pagou o salário. Quem que é esse dia 15? É um prestador de serviço que eu pago mensal de consultoria. Tu já lança. Tá vendo que aos poucos tu tem previsão. Aos poucos o teu cliente vai se sentindo mais organizado. E aí as coisas começam a fluir melhor, tá? Pessoal, então eu vou encerrar por aqui esse vídeo aula. É mais para você entender que você não precisa ter tudo pronto para começar. E quando tu não tem, vai cobrando o cliente, vai procurando ações e soluções para aquela situação. Não espere parado. O nosso maior diferencial no mercado é a nossa proatividade. Então seja proativo, pense, entenda, busque soluções e não reclamações. Busque solucionar o problema do teu cliente. Perfeito? Bom, eu dediquei, deixa eu ver quanto tempo deu de videoaula aqui. Eu dediquei 12 minutos aqui, bastante tempo, só explicando para vocês sobre esse buraco negro que tem aqui. Porque muitas das vezes tu vai pensar, maravilha, 1001 flores. Pessoal, você acha mesmo que é 1001 flores? Olha o Brasil como é que tá. Olha a carga de impostos. Tu acha que as empresas aí estão organizadas ou não estão? Se elas estivessem, não tinha BPO financeiro, não existia BPO. E nós estamos aqui para organizar a casa do cliente. Foque em organizar. O começo é um pouco mais perturbador mesmo, os primeiros 30 dias. Depois, vixi, é mão na roda. O mais difícil é organizar a casa, depois de organizar a casa é mão na roda. O mais difícil é criar conexão, depois é mão na roda. O mais difícil é tu encontrar uma namorada, uma esposa decente que tá ali contigo, fiel. Depois é só você fazer a manutenção, é só tu continuar dando carinho, dando atenção, dando amor, que as coisas continuam. É a mesma coisa de uma planta, é mais difícil tu regar, mais difícil ela crescer. Depois que ela cresce, é só você continuar fazendo a manutenção dela. Perfeito? Então eu vou finalizar essa videoaula por aqui. Espero que esteja agregando aí conhecimento com vocês. E voltamos para entender mais sobre o sistema agora e sobre as próximas etapas da nossa implantação. Um abraço!